Nos últimos meses, o Bitcoin enfrentou uma série de quedas seguidas, que tirou ele do patamar dos 73 mil dólares para agora custar 54 mil, representando uma queda de 24%. Muitas pessoas que começaram a investir agora ficaram com medo e desesperadas com essa queda do Bitcoin. Dessa forma, as duas grandes perguntas que o mercado se faz neste momento são: primeiro, se o Bitcoin já chegou no seu topo no início do ano e daqui para frente nós vamos ter cada vez mais quedas, um início de bear market. E a segunda pergunta, será que essa correção seria a oportunidade das nossas vidas, da nossa geração, de comprar Bitcoin barato em seu fundo de 2024? Então são essas duas perguntas que eu vou responder para você no vídeo de hoje, além de falar se é hora de comprar ou esperar mais correções. Então vamos começar olhando para a história do Bitcoin, se essas quedas são normais ou não. Então eu já adianto falando que são absolutamente normais esse tipo de queda. Então olha só, no primeiro ciclo do Bitcoin, o segundo, o terceiro, o quarto e agora entrando no quinto ciclo do Bitcoin. Podemos ver aqui no primeiro ciclo em azul, que tivemos quedas de até 70% durante o ciclo de alta e a média de todas as quedas que o Bitcoin teve durante esse ciclo foi de 21% de queda. Já no segundo ciclo, que foi de 2015 a 2018, as quedas máximas foram de 32% durante toda a alta do Bitcoin, como podemos ver aqui, essa foi a maior queda. E a média de todas as quedas foram de quase 11%. Então ele caiu aqui, caiu aqui também, aqui teve uma grande queda, aqui também, nessa região também. Podemos ver que são várias e várias quedas durante um ciclo inteiro de alta. Já no último ciclo de 2021, podemos ver que a maior queda foi de 60%, que foi esta daqui, próximo a 2020, 2021, e a média entre todas essas quedas aqui, as maiores que tiveram no último ciclo, foi de quase 20%. Então, agora nós estamos em uma queda de quase 24% e isso é absolutamente normal, tá bom? Podemos ver que nos últimos ciclos tiveram quedas muito piores, muito mais fortes do que essa que estamos passando no momento. Então, agora a queda máxima não é mais 19%, isso daqui está atualizado, seria de 24%, que é onde nós estamos atualmente, e a média está um pouquinho acima, Na média as quedas deste ciclo foram de aproximadamente 6,8%. Então nós já tivemos algumas quedas desde o início desse ciclo de alta, desde 2023 até a data atual, só que nenhuma foi tão relevante quanto as quedas dos últimos ciclos, que foram muito mais fortes. Ou seja, o Bitcoin está oscilando menos comparado a ciclos anteriores. E essas quedas de 15, 20, 30, 40, 50, 60% são absolutamente normais. Outro dado interessante de se olhar são os pullbacks na história do Bitcoin. O pullback basicamente é quando o Bitcoin ele forma um fundo e ele volta a se recuperar. Então é desde o momento que ele formou o fundo e até depois a sua recuperação. Então nós podemos notar aqui que na história, o Bitcoin, no seu ciclo de 2016 a 2017, durante seu bull market, ele teve várias e várias quedas, de 40%. Então nós podemos ver aqui, que de 2016 até 2017, que foi o seu penúltimo ciclo de alta, a gente teve quedas de 43%, 40%, 34%, 34% e várias outras quedas, mesmo durante toda a alta do mercado. Em média, quem comprou nesses fundos aqui que o mercado realizou, depois de uma queda, teve uma recuperação de 32% já do capital investido. Então, só de ter comprado aqui nessas quedas, algumas semanas depois ou dias depois, você já teria uma recuperação de 32% em média, tá bom? Porque algumas foram muito maiores. Por exemplo, essa foi uma recuperação muito maior. E quem comprou aqui, por exemplo, aqui também aqui, pensando ao longo do prazo, ao longo de todo o período, aí sim a valorização é muito maior. Então, essas quedas que são mais bruscas e maiores, no preço do Bitcoin, geralmente são ótimos momentos de compra, é o que mostra aqui o passado. Olhando para o último ciclo, de 2020 a 2021, a média da recuperação depois de uma grande queda repentina é de 24% e podemos ver que tivemos várias outras quedas, Essa daqui de 23%, essa de 15%, outra de 32%, e quem compra no fundo dessas quedas, em média, tá bom? Teve uma recuperação de 24%. Ou seja, no Bitcoin é muito vantajoso comprar depois de uma grande correção, uma correção bem rápida, como a que tivemos nos últimos dias e também nas últimas semanas. Já neste ciclo já temos alguns dados interessantes, e tivemos já quedas relevantes e a média da recuperação de quem comprou no fundo das quedas foi de 21% nos dias seguintes. Então isso daqui já é muito importante. Se o Bitcoin cair
cair bastante e rapidamente em pouco tempo, saiba que geralmente é um ótimo momento de compra. Mas agora vale a pena nós olharmos os motivos da queda do Bitcoin, porque ele ainda não superou o seu último topo e não tivemos um mercado de alta mais forte. Então olha só, os motivos da queda do Bitcoin. Primeiro grande motivo é este daqui, ó, o volume de negociação no Bitcoin no mercado cripto. Perceba que durante os mercados mais fortes de alta, o volume ele sempre foi muito forte. Então olha lá, a alta mais forte que tivemos foi em janeiro e fevereiro. E perceba que o volume que estava abaixo de 2023 para cá, ele veio subindo à medida que o mercado também veio subindo e se valorizando cada vez mais. Até chegarmos no pico aqui de volume, ou seja, mais dinheiro sendo negociado no mercado cripto, que foi em fevereiro deste ano. Depois disso, o volume caiu drasticamente cada vez mais e nós chegamos em um patamar muito baixo no volume de negociação. Muito parecido com o que aconteceu lá em outubro de 2023, que foi antes do mercado começar a ter as suas altas mais fortes. Então estamos, em termos de volume, em patamares muito similares ao ano passado. Isso daqui causa essa lateralidade nos preços, ou seja, ele não sobe muito, também não cai muito, mas também ele causa uma sensibilidade maior no mercado. Se tiver qualquer volume maior de venda, o mercado vai cair bastante. E se tiver qualquer volume mínimo que seja de compra, o mercado vai subir mais rapidamente quando o volume está baixo, porque basicamente existem menos ordens de compra e de venda do que quando o volume está mais alto. Aqui é mais difícil de movimentar o preço para cima ou para baixo. Já aqui, qualquer ordem maior do que a média de venda ou de compra tende a movimentar bem os preços do mercado. Então esse é o primeiro grande motivo da queda. Já o segundo grande motivo é a queda também nas compras via ETFs de Bitcoin, né? Então nós podemos ver aqui no início do ano que essas barras coloridas na parte de cima são as partes de compra, né? E as barras aqui para baixo são as vendas. Podemos ver que de venda, basicamente só o GBTC que estava vendendo bastante no início. Mas as compras estavam muito maiores do que as vendas. Já agora, né, perceba que as barras diminuíram bastante o tamanho delas, porque o volume ficou menor. E também nós tivemos várias e várias barras aí para baixo. Ou seja, os ETFs estavam vendendo mais do que comprando nas últimas semanas. E agora começamos a ter uma volta de compra e uma recuperação. Tanto é que o Bitcoin saiu dos 54 mil e subiu para os 58 mil, porque as compras voltaram a ser maiores do que as vendas, mas perceba que foram várias e várias semanas com vendas muito mais fortes do que compras, por isso também o preço caiu bastante. Então, olhando de forma bem aproximada, a partir do dia 10 de junho, o volume estava muito baixo nas compras e depois ele começou a ficar bem negativo. Então foram várias e várias semanas com volume negativo até chegar agora que nós voltamos a ter um volume mais positivo e pouquíssimas vendas. Ou seja, a força vendedora dos ETFs já está se esgotando e as compras estão voltando a ficar mais fortes. Isso daqui faz o preço voltar a subir. Só que mesmo com essa pequena recuperação, ainda não estamos nos patamares do início do ano, tá bom? Porque foi aqui que tivemos as altas mais fortes. Então nós precisamos de mais coisas acontecendo no mercado para a gente voltar a ter essa força compradora. O terceiro grande motivo para essa queda foram os mineradores de Bitcoin. Nós podemos ver por este indicador uma das causas, né? Então neste gráfico laranja nós podemos ver quão lucrativo está a mineração para os mineradores de Bitcoin. Então podemos ver aqui que ela estava subindo bastante porque o preço do Bitcoin subiu também, então a recompensa dos mineradores é maior. Só que depois do halving tivemos essa queda abrupta, né? E uma queda bem forte. E o halving basicamente tira boa parte da lucratividade dos mineradores, porque cai bastante a recompensa que eles recebem por minerar cada bloco de Bitcoin. Então temos essas grandes quedas quando ocorre o halving do Bitcoin. Tivemos aqui em 2020 também essa grande queda, tivemos lá em 2016 uma grande queda também. Isso daqui é absolutamente normal, tá? Mas depois, quando o preço volta a subir do Bitcoin, isso daqui também volta a subir. E os mineradores basicamente são grandes vendedores no mercado. Eles tendem a acumular o máximo possível, só que chega a hora ou outra que eles precisam vender os seus Bitcoins a mercado. Então olha só, para quem não sabe ainda como funciona o halving, né? Basicamente em 2009 os mineradores recebiam 50 Bitcoins por bloco minerado. 2012, né, depois do primeiro halving, ele recebeu 25 bitcoins por bloco minerado, que geralmente é a cada 10 minutos que eles recebem isso. 2016 foi caindo pela metade, 2020 outro halving, 2024 o último halving que aconteceu em 19 de abril desse ano. Então hoje os mineradores recebem 3.125 bitcoins por bloco minerado. É claro que ao longo dos anos, né,
o Bitcoin valorizou bastante. Então esse já é um fator-chave para a lucratividade dos mineradores. Quanto eles recebem por bloco minerado e quanto está valendo cada Bitcoin. Porque olha só como é que funciona a mineração. Para você comprar uma mineradora sequer aqui no Brasil, você vai pagar em média aí 14 mil reais por uma que não é tão potente assim, não é tão boa. E ela acaba consumindo bastante energia. Então o principal custo dos mineradores são os seus computadores e também o preço da energia. Se eles estão pagando muita energia e os computadores e as máquinas estão muito caras, às vezes não vai compensar a mineração. Isso fica mais claro pela estatística atual. Olha só, peguei o custo médio da mineração dos últimos dias, né? Então está em torno de 69.840 dólares. Então custa isso para o minerador receber um Bitcoin, incluindo aí custo de energia, custo de peças e computadores. E hoje o Bitcoin está valendo ali em torno de 57 mil dólares, ou seja, os mineradores estão ficando no prejuízo neste momento, porque o custo deles está mais alto do que a sua recompensa, então eles estão no negativo. Então isso força eles a venderem os Bitcoins a mercado para comprar máquinas mais potentes e também para eles pagarem as contas de energia, para talvez no futuro voltar a ter uma operação lucrativa. Então perceba que neste gráfico nós temos em amarelo o preço do Bitcoin e em azul o custo da mineração. E agora, né, no momento atual, o custo da mineração em azul está superior ao custo do Bitcoin. Isso aconteceu desde o dia 23 de abril, ou seja, 3 dias após o halving, o custo da mineração subiu drasticamente e o preço do Bitcoin não subiu de forma proporcional. Mas até então, os mineradores estavam com bastante lucro na operação. Eles estavam ganhando cerca de 20 mil dólares por cada Bitcoin minerado, ou seja, estava bem lucrativo neste momento. Isso já aconteceu várias vezes no passado, e o mercado tende a se estabilizar quando o Bitcoin voltar a ganhar bastante valor. Então perceba que no último halving a mesma coisa aconteceu. A linha azul representa o custo da mineração, tivemos o halving e ele disparou enquanto o preço do Bitcoin continuou lá embaixo. E isso permaneceu por alguns meses dessa maneira, tá? Até chegar em julho, quando o Bitcoin subiu bastante e isso se inverteu, mas depois caiu novamente e demorou um tempo até se estabilizar, tá? Voltou a se estabilizar de fato lá em novembro de 2020, ou seja, foi de maio até novembro com os mineradores no negativo e eles vendendo bastante Bitcoin a mercado. Exatamente isso que está acontecendo no momento. Isso fica muito claro quando nós olhamos para as reservas de Bitcoin dos mineradores. Então perceba que desde o dia 20 de abril a queda das reservas dos mineradores foi abrupta, né? Então tivemos uma queda de 62%. Basicamente eles venderam mais da metade daquilo que eles possuíam no mercado e isso aumentou bastante aí a pressão vendedora, causando mais e mais quedas no Bitcoin. O quarto grande motivo da queda, né, foi a falência da corretora MTGOX, que foi há muito tempo, ela era a maior corretora de cripto na época, e ela foi hackeada e basicamente travou todos os saques e dinheiro dos clientes que possuíam lá na corretora. Na época as pessoas deixavam o dinheiro na corretora e não sacavam. Hoje ainda acontece isso, só que numa menor intensidade, justamente porque já vimos várias vezes na história esses problemas. Então mantenha suas criptos na wallet para longo prazo. E no caso aqui da MTGOX, depois de muitos anos ela vai distribuir o que travou dos clientes e vai ser basicamente 9 bilhões de dólares em Bitcoin. Então, como muitos clientes tinham pouco saldo lá em 2014 e o Bitcoin valia pouco, né, nessa época comparado agora, elas vão acabar vendendo boa parte ao mercado para exercer o seu lucro e basicamente embolsar esse dinheiro. Só que já é estimado que não vai ser uma venda de 9 bilhões, será de mais ou menos 4 bilhões de dólares em Bitcoins a mercado. Então, é uma venda bem grande, né, que já foi precificada pelo mercado nessas últimas quedas, e esse valor, obviamente, ao longo do tempo será absorvido pelo mercado. Então, não teremos mais grandes surpresas pela frente. Outra questão aí, o quinto motivo das quedas, foram os governos dos Estados Unidos e também da Alemanha, que enviaram 738 milhões de dólares em Bitcoins para algumas exchanges nas últimas 2 semanas. Quando o governo ele faz esse tipo de movimentação, né, esses governos que geralmente não compraram Bitcoin, mas sim conseguiram de alguma forma, aprendendo principalmente, eles vão fazer vendas massivas. Eles enviam para as corretoras para trocar por dólar, basicamente, ou euro, né, no caso. Então, os Estados Unidos e a Alemanha também estão enviando Bitcoins para corretoras para realizar vendas. E isso causou um pouco de medo no mercado. Mas olha só que interessante, um deputado da própria Alemanha criticou essas vendas que o país está fazendo de Bitcoin, né? E ele falou que, na verdade, o governo ele tem que fazer a manutenção desses Bitcoins como uma reserva estratégica do país. E não é à toa que ele está falando isso, né? Temos mais
países usando Bitcoin, mais empresas utilizando a moeda também como uma reserva de valor e vários ETFs sendo lançados e cada vez mais e mais investidores comprando a criptomoeda. Então o deputado ele alegou, né, que essa estrutura do Bitcoin é clara, né, para o interesse da soberania econômica da Alemanha. E a moeda basicamente contribui para o desenvolvimento tecnológico e financeiro do país. Então, ao invés de vender, é recomendado desenvolver uma estratégia abrangente de Bitcoin para o país. Isso pode incluir manter o Bitcoin no tesouro estadual, né, tesouro nacional do país, e emitir títulos de Bitcoin e criar um ambiente regulatório propício. Ou seja, mais um país olhando aí para o Bitcoin como sendo um ativo realmente de reserva de valor e também um ativo muito poderoso para quem o possui. E depois disso, o governo poderia escutar o deputado ou não, e eles escutaram, né? Tanto é que depois de realizar várias e várias vendas, eles recompraram uma parte do Bitcoin que eles venderam ao mercado e foi cerca de 111 milhões de dólares que eles recompraram. Então isso daqui é muito interessante, tá? Mostra que a Alemanha está começando a ter olhos aí também para o Bitcoin. Outra questão importante dos Estados Unidos é que este ano teremos eleições no final do ano e se o Trump, né, ganhar, ele é muito favorável ao Bitcoin. E ele falou isso daqui, ó. Trump inicia a conversa sobre Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. Então, assim como a Alemanha, o Trump também está considerando tornar o Bitcoin uma reserva estratégica do país. Hoje eles sabem que o Bitcoin é um ativo deflacionário e tende a ganhar valor ao longo do tempo, diferente do dólar. Hoje os países utilizam como principal fonte de reserva o ouro, mas parece que também eles estão começando a pensar e cogitar em utilizar o Bitcoin. Dito tudo isso, é interessante mostrar o momento do ciclo. Seria um início de bear market essa queda ou apenas uma pequena queda, né, com um fundo de curto prazo para o Bitcoin voltar a subir lá no futuro, mesmo que ele tenha ainda mais pequenas quedas pelo caminho. Então olha só, historicamente o Bitcoin tende a ganhar bastante valor 6 meses depois do halving. Como podemos ver nestes 3 gráficos de cada ciclo do Bitcoin, nós tivemos o primeiro halving, ele ficou lateral por um bom tempo antes dele ter as suas maiores altas que aconteceram dentro de 6 meses todo este período. O segundo halving é a mesma coisa, de 2016. Ele ficou lateral por um bom período, ele teve uma correção, ficou lateral por mais um bom tempo e depois ele começou suas altas mais fortes. Novamente, isso daqui durou 6 meses. Já no terceiro halving, que foi o penúltimo que aconteceu, né, o Bitcoin pós-halving ficou lateral por um bom período, mesmo que ele tenha uma alta aqui, ele ficou lateral, caiu mais um pouco, continuou lateral e depois ele começou a subir forte, né? Então isso daqui também durou 6 meses. E como que nós estamos na situação atual? Olha só. Aqui no gráfico do Bitcoin, nós podemos ver que o halving aconteceu neste momento, né? O quarto halving, que foi no dia 19 de abril deste ano. Já se passaram cerca de 90 dias desde o halving e ele ainda não subiu, na verdade ele está lateral, como podemos ver aqui, desde este momento que ele subiu bastante e depois ficou lateral aqui. E essa lateralidade pode durar, em média, aí 154 dias, isso com base na história, né, dos últimos ciclos. Então, seguindo o padrão dos últimos ciclos, essa correção depois do halving e o preço não subir e disparar imediatamente é absolutamente normal, tá? Para quem achava que depois do halving o preço ia subir imediatamente, não é assim que funciona. E a data específica para começar a alta é o dia 16 de setembro, ou seja, ainda faltam aí cerca de 2 meses até chegarmos neste momento, que é o início da alta mais forte com base no ciclo anterior, né? E com uma coincidência enorme, até chega a ser bizarro, este momento vai bater exatamente com o período do início do corte de juros dos Estados Unidos. Olha lá. Então, se vai ser no dia 16 de setembro, o início da alta verdadeira do Bitcoin, no dia 18 de setembro nós vamos ter a reunião do Fed que vai definir se vamos ter corte nos juros ou não. A maior parte do mercado acredita que vamos ter os primeiros cortes lá nos Estados Unidos. Isso daqui é o que está travando basicamente a alta de todo o mercado. Juros altos e inflação alta nos Estados Unidos. Se tudo o que está se desenhando se confirmar, nós realmente vamos começar a ter as altas mais fortes do Bitcoin em setembro e elas vão se intensificar mais em novembro, que vai ser exatamente no dia 7 de novembro uma outra reunião super importante do Fed que vai definir mais cortes nos juros ou não. Então, diante dessas quedas do Bitcoin, né, o que será que as baleias estão fazendo, que são os maiores investidores, aqueles que ganham mais dinheiro no mercado, né? Enquanto as sardinhas ficam desesperadas com essas quedas e costumam vender na baixa e comprar na alta, as baleias compram na baixa e vendem na alta para as sardinhas. O que eles estão fazendo neste momento? Primeira questão, temos a MicroStrategy, que é uma empresa gigantesca
do mercado, coordenada pelo Michael Saylor, e ele basicamente adquiriu mais 11.900 bitcoins por 786 milhões de dólares. Então nessas quedas ele sempre esteve comprando mais e mais bitcoins e acumulando para a empresa dele. E hoje a empresa já detém 226 mil bitcoins que estão avaliados em um pouco menos de 15 bilhões de dólares. Ou seja, eles possuem um pouco mais de 1% de todos os bitcoins que vão existir no mercado. Lembrando que a quantidade máxima será de 21 milhões de unidades, ou seja, é um ativo super escasso e eles já têm um pouco mais de 1%. Então eles são uma grande baleia que está comprando nesse momento. Já olhando para outras empresas que são privadas e também empresas que têm capital aberto em bolsa, né, empresas públicas, elas estão desde o início do ano acumulando mais e mais Bitcoin. Nós podemos ver por essa escadinha aqui, né, que representa a compra dessas empresas aumentando cada vez mais. Em azul são as empresas de capital aberto, em amarelo são ETFs e outros fundos que compraram bastante desde o início do ano. Em azul nós temos os governos, né? Então eles também estão acumulando bastante e isso é público, dá para ver através da blockchain. E nós temos uma pequena elevação nas empresas privadas, mas os principais são esses players aqui e eles estão acumulando mais e mais criptos. Então se as baleias estão comprando, será que esse seria o fundo do mercado e é a hora de comprar junto com elas? Vamos ver aqui se nós já chegamos no fundo ou se seria um topo do mercado e o início de bear market. Eu peguei os principais indicadores técnicos que indicam que nós realmente chegamos no fundo e eu também peguei indicadores que mostram que ainda não tivemos o fundo e que podemos ter algumas quedas maiores pela frente. Então vamos começar por este daqui. O primeiro indicador é o RSI. Ele tende a ser muito assertivo para o mercado de alta e mostrar quando que é a hora de comprar e quando é a hora de vender. Então olha, aqui temos o gráfico do Bitcoin em dólar e aqui embaixo temos o indicador RSI. Quando o RSI chega nesta região abaixo dos 30 pontos, ele mostra que é a hora de comprar. É basicamente falando que está super barato e é o momento certo de comprar. E essa foi exatamente a região que o Bitcoin bateu, dos 54 mil dólares, e ele ainda está nessa região de sobrevenda do RSI. O que também é interessante de ver é que o RSI ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso indica que teremos alta pela frente no curto prazo. Então, quando ele faz um fundo um pouco mais alto do que o anterior, ele indica que teremos alta. O segundo indicador importante é olhar para a história, né? Quando o RSI na história do Bitcoin, no gráfico semanal, chegou na faixa dos 44 pontos, que é exatamente o preço que ele se encontra neste momento. Isso indicou também que era um fundo do mercado ali de curto prazo e que ele iria subir nas semanas seguintes. E foi exatamente o que aconteceu em outubro do ano passado. O mercado ficou lateral por vários e vários meses e depois que ele chegou nessa faixa dos 44 pontos, esse foi o fundo do mercado e depois ele voltou a subir forte, né? Foi a alta que tivemos do início do ano e do final do ano passado. E agora ele se encontra no mesmo ponto, assim como mostrei naquele indicador dos mineradores, né? Nós estamos basicamente no mesmo ponto de outubro de 2023, que foi o momento pré-alta do mercado. Agora o terceiro indicador é a média móvel de 50 semanas. Essas médias, sem enrolar muito aqui, né? Mas para você entender como funciona, ela pega o preço das últimas 50 semanas, traça uma linha no gráfico, que seria essa linha amarela aqui, né? Uma média das últimas 50 semanas. Quando o preço do Bitcoin está acima dessa média, ela tende a ser um suporte para o preço, ou seja, ele tende a se segurar ali. Já quando o preço do Bitcoin está abaixo da média, ela tende a ser uma resistência, ou seja, é difícil o preço vencer essa média. E quando ele vence, nós sabemos que vamos ter mais e mais altas pela frente. E essa média, como nós podemos ver, ele está se segurando nela no exato momento. Ele chegou a perder ela temporariamente, mas fez esse grande pavio aqui no gráfico e ele está se segurando nela novamente. Então, se ele continuar aqui, realmente esse é um fundo a média de 50 semanas. Assim, ele tende a ficar lateral dentro dessa faixa, porque perceba que a média de 8 semanas ela está super baixa, né? Quando essa média está apontando para baixo, assim como ela está nesse momento, ela indica que no curtíssimo prazo nós vamos ter quedas, né? Então ela está apontando para baixo, a média de 21 semanas também. Então a média de 8 está apontando para baixo, a média de 21 semanas também está apontando para baixo e a média de 56 está lateral e apontando para o lado, né? Então isso também indica que o mercado, ele, apesar de formar um fundo, ele vai continuar lateral por mais tempo. Enquanto a média de 8 semanas ela mostra o curtíssimo prazo, a média de 50 semanas ela mostra
mostra já um médio prazo, um período de até 3, 4 meses para a gente saber o que vai acontecer no futuro do preço do Bitcoin. O nosso quarto indicador de fundo é que a FTX vai pagar os seus clientes, né? Para quem não se lembra, no ano retrasado, a FTX foi o maior esquema de pirâmide aí do mercado cripto, né? A maior fraude do mercado. Depois que ela quebrou, ela travou todos os saques de seus clientes, assim como aconteceu lá na MTGOX, e ela vai reembolsar todos os seus clientes com mais ou menos 16 bilhões de dólares em dinheiro. Esse vai ser um pagamento muito importante porque vários clientes eles já são do mercado cripto e eles vão voltar a reaportar dentro do mercado parte desse dinheiro, né? Outros não, vão ficar com os dólares mesmo. Então olha lá, a FTX está pronta para distribuir 16 bilhões de dólares em dinheiro para seus clientes nos próximos meses. Então a qualquer momento isso pode acontecer. E esse dinheiro vai gerar uma forte pressão compradora no mercado cripto, principalmente no Bitcoin. Agora olhando aí de forma um pouco mais conservadora, né, para os indicadores que mostram que o fundo ainda não chegou e ainda podemos ter um pouco mais de quedas, apesar de estarmos num suporte, ainda podemos cair um pouco mais. E a primeira, que é a mais importante de todas, né, é a situação macro, principalmente dos Estados Unidos. O Jeremy Powell falou nas últimas reuniões que os próximos dados serão bons e isso vai fortalecer a confiança do Fed para corte de juros no futuro. Então, se isso realmente se concretizar, nós até podemos estimar uma melhora já da economia e que realmente os juros serão cortados em setembro pela primeira vez no ano. Mas até então é especulação, porque ele já falou isso outras vezes e depois os dados pioraram. Mas olha lá, a inflação permanece acima da meta de 2%. Então, se ela não cair abaixo da meta, nós não vamos ter corte nos juros. O segundo grande indicador é a média móvel de 56 semanas. De acordo com ela, nós ainda não chegamos no fundo máximo do mercado. Essa é uma média que nós conseguimos estimar um prazo um pouco maior do que a média de 50 semanas, que seria já o fundo do mercado, né? Na de 56 semanas, nós ainda não estaríamos no fundo, né? O fundo seria ali nos 49 mil dólares. Então, nós totalizaríamos uma queda de cerca de 31%. E isso já aconteceu várias e várias vezes nos ciclos de alta passados. Seria uma queda super normal também, tá bom? Então, se o Bitcoin se estabilizar aqui, ele até pode voltar a subir nas próximas semanas até os seus 63, 64 mil. E lá no futuro ele volta a cair, chega nos 49 mil, forma seu fundo, aí sim nós temos a recuperação verdadeira da alta. Nosso terceiro indicador são os suportes do Bitcoin. Então, ele realmente tem um suporte ali nos 56 mil dólares, mais ou menos, né? Então eu falei, né? Daqui para baixo é queda infinita. Então ele chegou a perder esse suporte e ele formou um suporte aqui nos 54 mil. Só que seu próximo suporte mais forte é ali na região dos 50 mil dólares. Ou seja, muito próximo da média de 56 semanas. Por isso, aqui é um suporte super forte para o preço. Se ele cair, ele tende a se segurar aqui. Nosso quarto indicador de que ainda não chegamos no fundo verdadeiro é a liquidez do mercado. Muitas pessoas estão apostando em alta ou se alavancando na região dos 50 mil dólares. E esse tipo de coisa é super importante, como nós podemos ver aqui na região que está se concentrando maior liquidez do mercado. É aqui nos 50 mil e depois acima dos 70 mil dólares, né? Então aqui é difícil o preço subir e aqui se o preço cair, né, que tem um buraco grande aqui, ele vai se segurar lá nos 50 mil dólares. E este seria o grande fundo deste ciclo de acordo com esses indicadores. Então olhando tudo isso, né, de acordo com alguns é fundo, de acordo com outros ainda podemos ter mais quedas. Será que vale a pena comprar agora ou é melhor esperar essas quedas virem pela frente? Olha, vale muito a pena falar que ninguém consegue prever o futuro do mercado e geralmente quando temos grandes quedas em um bom ativo, isso é uma grande oportunidade de compra. Então, olhando para mais um indicador que mostra ser uma grande oportunidade de compra, é o indicador de medo e ganância. Geralmente, quando ele está na fase de medo, que é a fase que nos encontramos agora, ou na fase de extremo medo, é quando nós temos as maiores oportunidades da vida de comprar Bitcoin barato. Então, repare no gráfico do Bitcoin, como podemos ver aqui, e os pontos verdes e os pontos vermelhos, laranjas e amarelos. Quando estamos nessa fase verde escuro, né, estamos na fase de extrema ganância, é quando o preço está super caro e é o momento de vender. Quando estamos na fase verde clara, é o momento de ganância, é hora de esperar um pouco. A fase amarela é o mercado neutro, ele pode cair ou pode subir, é 50-50. A fase laranja já é o momento de medo, que é quando a gente pode comprar com um preço muito mais barato. E a fase vermelha é de extremo medo,
quando o mercado está super barato. Então nós podemos ver isso pela história do Bitcoin. Podemos ver aqui que os momentos laranja e vermelho foram os maiores fundos do Bitcoin em 2019, aqui em 2020. Então tivemos fundos aqui, ó, quando ele ficou laranja e vermelho, né, na fase de medo e extremo medo. Depois a fase verde clara e verde escura foram os momentos de maior alta, né, da fase de extrema ganância, e eram os pontos ideais de venda. Depois, numa correção, tivemos o medo aqui novamente e a fase de extremo medo, que foi um fundo do mercado. Aí voltou a ficar otimista, depois super ganancioso, que foi o topo do ciclo anterior. Depois, quando tivemos o mercado de baixa, chegamos nessa fase aqui de medo e medo extremo, que foi o fundo do mercado. E agora nós voltamos a recuperar, ficou verde, ficou extrema ganância, que era a hora de vender, e agora numa correção nós entramos numa fase de medo. Podemos vir futuramente, se tivermos quedas até os 49 mil, chegar numa fase de extremo medo. Seria o ponto mais barato para o Bitcoin daqui para frente. Mas agora nós já estamos em fase de compra, por mais que seja pouco tempo que estamos na fase de medo. Esse já é o momento que indica a compra, tá? Principalmente quando a gente bate num suporte. E é exatamente por isso, como nos encontramos próximos a esse suporte dos 56 mil dólares, né? Ele está um pouquinho acima, que eu vou realizar uma compra com vocês de Bitcoin. Então olha só. Agora, utilizando a plataforma da Crypto.com, que é a corretora que eu utilizo, o link dela vai estar aqui na descrição. Eu transferi aqui R$ 22.500 e eu vou realizar uma compra de R$ 5.000, porque lembra, se tivermos mais quedas pela frente, eu vou ter ainda dinheiro para aportar mais vezes, tá bom? Então eu vou fazer uma boa compra, mas eu não vou colocar todo o meu dinheiro de uma só vez e ficar sem caixa. Lembre-se, nunca fique sem caixa para poder comprar mais nas quedas. Então agora eu considero um ótimo momento de compra. Então vamos lá. Bitcoin está custando ali R$ 319 mil. O gráfico da corretora é interessante porque ele corrige em tempo real. Então a gente pode ver o preço se mexendo aqui. Ele está caindo nesse momento. E eu vou realizar uma compra de Bitcoin. Então vamos lá, comprar Bitcoin. Você pode usar dinheiro como, por exemplo, real ou até cartão, né, etc. Dá para utilizar euro, ele aceita outras moedas, mas eu vou usar cripto porque eu tenho aqui o USDC. Então eu vou realizar a compra de $1.000, que dá 1.000 USDC. Olha, vai dar 0.017 Bitcoin. Então vamos lá, comprar, vou confirmar, enviei minha ordem, beleza, já comprei, executado na hora. Então comprei 0.017 Bitcoin nesse momento. Para quem quiser usar a corretora, você pode ganhar até $50 aí nos seus primeiros depósitos, e eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar as regras aí para você ganhar esses $50, fechou? Então, duplas, não ficamos só na teoria, mostramos na prática aquilo que acreditamos para o mercado. Se você comprou Bitcoin no início do ano, talvez agora vale a pena fazer um aporte maior para melhorar o seu preço médio. Se o Bitcoin cair até os 49 mil, eu vou aportar mais e não será R$ 5.000, eu aportarei 7.500 ou 10 mil reais. Porque proporcionalmente às quedas eu também coloco mais dinheiro no Bitcoin, tá? Porque eu sei que é um bom ativo e eu quero levar ele para o médio e para o longo prazo. Então agora resta você deixar a sua opinião aqui embaixo. Se o Bitcoin ele formou fundo, você acredita nisso? Ou se nós estamos no topo do mercado ainda e teremos mais quedas pela frente? Comenta aqui que eu quero saber. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, porque toda semana nós postamos vídeos novos aqui sobre o mercado cripto e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.